Os estados da região sul do Brasil entraram em alerta para a possibilidade de fortes chuvas nos próximos dias. Nesta madrugada, teve alagamento e até granizo em algumas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dias após o ciclone que devastou algumas cidades, o Rio Grande do Sul continua sofrendo com as chuvas. Nessa madrugada, uma forte tempestade de granizo caiu na cidade de Barros Cassal. Mais de 200 famílias foram atingidas. As aulas no município foram suspensas e uma equipe da Defesa Civil monitora a situação do local. Em São Nicolau, no noroeste gaúcho, caíram pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha. O granizo também castigou os municípios de Santiago, Itaque, São Pedro do Butiá e São Borja. Em todas essas cidades, o volume da chuva variou de 80 até 150 milímetros. As chuvas, que parecem intermináveis, também vêm causando impacto negativo no comércio. Em Caxias do Sul, lojas de materiais de construção, por exemplo, registraram uma queda de 25% desde o último mês. Já em Santa Catarina, casas foram destelhadas, alagadas e ficaram sem energia elétrica. Em algumas cidades do Vale do Itajaí, as tempestades superaram 100 milímetros em um período de 12 horas. Em Chapecó, maior cidade do oeste, uma motociclista ficou ferida depois que bateu contra galhos em uma rua. De acordo com a Defesa Civil da cidade, 16 residências foram destelhadas. Nessa madrugada, lonas foram distribuídas e, ao longo da noite, 200 locais ficaram sem energia por conta de placas metálicas que atingiram a rede elétrica. Em Blumenau, uma casa foi destelhada e os bombeiros registraram uma queda de árvore. Em São Bento do Sul, no norte do estado, foi a primeira cidade a enviar ao estado o pedido de decreto de situação de emergência. De acordo com informações da prefeitura, em 12 horas a cidade acumulou quase 75 milímetros de chuvas. Ao todo, cerca de 250 famílias ficaram desalojadas e 80 pessoas desabrigadas receberam suporte do município e do estado por meio da Defesa Civil. O Paraná também sofreu com a chuva nesta madrugada. As regiões oeste e sudeste foram as mais atingidas. A estação meteorológica do CIMEPAR do município registrou mais de 70 milímetros de volume de água. E por isso, os moradores tiveram estragos e algumas casas foram destelhadas por causa da tempestade. Além disso, torres de energia foram danificadas. Em Foz do Iguaçu, algumas unidades de produção e distribuição de água ficaram sem energia, o que afetou o abastecimento em diversas regiões da cidade. Em São Jorge do Oeste, outro município da região sudeste, a chuva de granizo foi forte e as pedras de gelo caíram com força nos carros que estavam estacionados na rua. Os aguaceiros também provocaram uma enxurrada nas ruas. Em uma residência, a chuva chegou a abrir o telhado e os moradores passaram a madrugada em claro tentando diminuir o prejuízo, já que os móveis ficaram todos molhados. Em Vitorino, parte da estrutura de um posto de combustíveis foi danificada e o estabelecimento ficou destelhado. E a previsão para os próximos dias é que deve continuar chovendo no sul do país. De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, a região deve ser afetada pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão. Para algumas cidades, estão previstas fortes rajadas de vento e mais queda de granizo. A partir de sexta-feira, chuvas de até 100 milímetros devem acontecer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No domingo, as chuvas mais volumosas acontecerão entre o nordeste de Santa Catarina e o centro-leste do Paraná.